Você é daqueles que não come gema de ovo nem carne gordurosa, mas usa óleo de coco para emagrecer, né? Depois de tantos anos na balada, concluiu que aquilo tudo só podia dar em nada. Resolveu mudar seu rumo. E aí, moçada, tudo beleza? Seguinte, eu tô aqui hoje pra gente conversar um pouco sobre gordura. Eu quero desconstruir um pouco desses mitos que a gente escuta sobre gordura e mostrar que a gordura não é uma coisa tão ruim assim. Bom, primeiro vamos entender o que é gordura. As gorduras são compostos à base de carbono, oxigênio e hidrogênio. Elas são divididas, ou elas são classificadas por tipos. As gorduras podem ser saturadas ou insaturadas. As gorduras saturadas são aquelas gorduras que são firmes à temperatura ambiente, que é o caso da gordura da carne, a manteiga, enfim. As gorduras saturadas são geralmente de origem animal. E por que elas são chamadas de saturadas? Porque todos os carbonos da cadeia estão completamente saturados de hidrogênio, ou seja, não tem espaço para mais um hidrogênio. E isso faz com que essa gordura seja completamente estável. As gorduras insaturadas elas são divididas em monoinsaturadas e poliinsaturadas. As gorduras monoinsaturadas elas têm uma ligação dupla de carbono. Isso quer dizer o quê? Que dois átomos de carbono estão duplamente ligados entre si. Então tem espaço para mais dois átomos de hidrogênio. Por isso elas são monoinsaturadas. As gorduras monoinsaturadas elas podem ser de origem animal ou vegetal. Por exemplo, o azeite de oliva é uma gordura vegetal monoinsaturada, ou algumas outras gorduras, como o ácido oleico, que o nosso próprio corpo produz. E as gorduras poliinsaturadas, elas possuem duas ou mais ligações duplas de carbono. Então, faltam 4 ou mais átomos de hidrogênio nessas gorduras. Por isso elas são poliinsaturadas. As gorduras poliinsaturadas, elas são consideradas essenciais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso corpo não produz essas gorduras. Já a gordura saturada o nosso corpo é capaz de produzir, e algumas gorduras monoinsaturadas o nosso corpo também é capaz de produzir. Então, as gorduras poliinsaturadas, elas são necessariamente obtidas através da alimentação. A gente precisa dessas gorduras na nossa dieta, mas não só delas. Um detalhe importante é que as gorduras poliinsaturadas de origem vegetal jamais devem ser utilizadas no cozimento. Por exemplo, o óleo de soja, o óleo de girassol, enfim, são gorduras poliinsaturadas de origem vegetal. Existe ainda um quarto tipo de gordura, que é chamado de gordura hidrogenada, que são, na verdade, gorduras poliinsaturadas que passam por um processo de hidrogenação. O processo de hidrogenação ele pode acontecer de duas maneiras. A primeira maneira é natural, ela acontece nos animais ruminantes. As gorduras poliinsaturadas hidrogenadas naturalmente mantêm os átomos de hidrogênio em posição cis, que é manter os átomos de hidrogênio no mesmo lado da cadeia de carbono. A gordura hidrogenada pelo ser humano ela é chamada de trans. O nome cis e o nome trans se referem apenas à posição dos hidrogênios colocados nessa gordura. Essa gordura poliinsaturada hidrogenada em posição trans é a famosa gordura trans, presente nos alimentos industrializados, e ela serve para deixar os alimentos industrializados com um prazo de validade maior e também mais gostosos. Sem a gordura trans você não consegue, por exemplo, deixar um biscoito muito crocante. Sem a gordura trans você não consegue estender o prazo de validade de um óleo de soja, por exemplo. O óleo de soja ele ficaria rançoso em poucos dias se ele não tivesse passado por um processo de hidrogenação parcial. Bom, essa é a maneira com que a gente classifica as gorduras, e os próximos vídeos eu vou aprofundar mais em cada uma dessas gorduras e entender quais os benefícios e prejuízos de cada uma delas para a nossa saúde. Beleza? Obrigado, moçada. Até a próxima.